bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com Pedro Pires, no Prof. Cresci, um encontro que promete ser memorável, né, Pedro? Muito bom estar aqui, professora. Obrigado pelo convite. Eu fico sempre muito honrada também com a presença de vocês. É bonitinho porque a gente olha para cada um deles e a gente lembra deles meninos, pequenos e, enfim, e agora esses adultos, essas pessoas, né, caminhando pela vida, formadas, enfim. Sim. É uma honra ter você aqui. Obrigado. Conta pra mim, como foi, qual é a memória, como foi pra você a trajetória da escola? Do ensino médio, acho que fica algo muito especial, que foi a transição do nosso primeiro ano do ensino médio pro segundo, que o primeiro ano eu era uma peste, assim, falava demais, chegava da aula e dormia. Tava sempre desatento, assim, eu gostava, não é que eu desvalorizava, assim, as aulas de filosofia e sociologia, eu gostava muito, mas eu não dava aquele valor, né, de fato. E aí eu lembro que no final do ano você terminou a aula, eu fui falar com você, fui pedir desculpas pela minha postura durante aquele primeiro ano, e depois do segundo ano a gente... não sei, pra mim a gente virou amigo, assim, tava muito engajado e trazendo coisas pra aula, assim, e mudou completamente nossa relação, que era um pouco conflituosa por causa dessas... Você sabe que eu lembro exatamente, né? Eu tenho uma memória muito vívida dessa situação, né? Aquele primeiro ano foi muito difícil para você e muito difícil para mim. Assim, era uma situação de enfrentamento, de provocação, e para mim era... E aí, eu não sei se eu já te disse isso, mas se eu não te disse, te digo agora, que eu fiquei muito surpresa e ao mesmo tempo muito feliz com o pedido de desculpas. Você veio me pedir desculpas, eu lembro que você saiu assim, eu queria te pedir desculpas, eu não fui uma pessoa bacana esse ano, e aí você me dizendo mais ou menos assim, eu não te dei a chance de se aproximar, né? Eu não te dei a chance de ser a professora que você pode ser. E aí você mudou muito, né? Mudou total no ano seguinte. E sim, a gente conseguiu estabelecer uma relação como professor-aluno e de uma admiração. Eu acho que ali nasceu uma grande admiração minha por você. Porque eu era muito bravo com você. Eu era muito com razão, né? E era uma situação enfim, de enfrentamento mesmo, né? Literalmente. E isso mudou. É interessante dizer, né? Como uma palavra, né? Isso muda a relação das pessoas. E ali a nossa relação mudou. Eu fico muito feliz. Sim, foi muito especial, assim, salvou meu ensino médio, porque é muito confuso mesmo. Na época eu tava escutando uma das entrevistas, né? Eu esqueci o nome de quem era, mas que ele fala que era um médico psiquiatra e psicanalista, que ele fala do ineditismo, né? E eu achei, ficou muito na minha cabeça isso, que é realmente a primeira vez que a gente tá sentindo algumas coisas na vida e aí você precisa se provar pra si mesmo. Sei lá, era uma época, 2015 também, era uma época bem conturbada, né? Foram anos difíceis, né? É. Assim, nós não passamos ainda, né? Nós estamos num tempo difícil já há um tempo, mas ali foi um impacto, né? Eu lembro que foi, 2015 foi meu primeiro ano do ensino médio e a gente entrou, eu e umas outras amigas, com uma expectativa em 2014 que tinha ainda a gente estava no 9º ano da escola, né, e ainda tinha umas atividades lá que eram relacionadas à política, essa discussão entre os alunos e os professores, tinha eventos, acho que era Quinta Essência que tinha, e a gente queria no 9º ano participar, porque era 2014, era os 50 anos, né, do golpe de 64, e a gente queria participar, a escola não deixou, porque a gente era novo demais, tinha lá nossos 14, 15 anos. E aí no ano seguinte, quando a gente entrou, que 2015 já tava rolando, né, o processo de impeachment, e aí a gente não teve mais essas atividades, assim. Eu lembro que foi um processo cada ano pior, assim, né, em relação a
essa abertura da escola e dos pais, assim, por ser uma escola particular, né? Tem muita essa interferência dos pais. É muito interessante você falar isso, porque tradicionalmente, esse ano eu faço 30 anos de sala de aula. Uhum. Então eu comecei no século passado e no milênio passado. Isso é uma coisa importante, né? E era uma prática recorrente nas escolas públicas e privadas, e sempre ano que tinha eleição, a gente fazia uma prévia, os alunos faziam uma simulação de como é votar, participação, faziam as campanhas dentro da escola. Essa era uma prática comum na escola. E dos últimos anos isso desapareceu do ambiente escolar, né? Em função de um acirramento e de uma falta de visão política mesmo, no sentido de que política é uma prática que todos nós exercemos a todo tempo, né? Sim. Um dos vídeos mais assistidos aqui no canal fala exatamente por que a gente odeia política. E tenho certeza que muita gente aciona, né, muito na expectativa da reprodução de um discurso radicalizado, e não, na verdade a gente tem que entender que uma prática política ela é cotidiana, e a escola é um dos espaços políticos mais importantes que tem, né? E o que ficou para você de filosofia e sociologia nesse processo? Eu acho que talvez justamente essa radicalidade da liberdade, assim, que no pensamento a gente é livre, né? Não importa se você tem os meios, né? Se você tem uma professora que te acompanha nessa jornada de conhecimento assim tão bem quanto você, te dá essa liberdade, tanto no ensino médio, mas principalmente depois, assim, de continuar, assim, esse crescimento da nossa bagagem, né, intelectual. E acho que as aulas de filosofia e sociologia foi esse primeiro contato, assim, com essa parte do pensamento, do conhecimento humano que não tem, né? Você está no Fundamental 2, você está aprendendo ciências, né? Enfim, aí você faz uns 15 anos, você pensa, agora eu sou adulto, né? Tipo, eu posso pensar sobre essas coisas. E foi isso, né? Justamente esse primeiro ano conturbado. Apesar de eu estar interessado, né? Eu vim pro ensino médio com essa mentalidade já, mas não sei, demorou um ano aí pra ajustar. Demorou um ano para ajustar. Como foi a escolha profissional? O que você fez? Por onde você andou? Por onde você anda? Eu escolhi arquitetura, né? Já bem cedo, acho que no final do primeiro ano, segundo ano, assim, do ensino médio já queria. Sempre gostei muito de cidade, né? Eu morava aqui, eu nasci em São Paulo, mas morei aqui no interior bastante tempo. E sempre quis voltar, assim, sempre. Teve até uma amiga minha que a gente já no terceiro ano do ensino médio ia pra São Paulo passear. Então, não sei, foi bem o urbanismo, assim, que me puxou pra arquitetura. E essa possibilidade, né? Tem tanta coisa que você pode fazer na arquitetura e área de conhecimento muito vasta, né? Você estava falando com o Luana aqui, Luan, e aí que você fala que a arquitetura é a filosofia da forma. Da forma, né? É palpável. E é muito isso, assim, a gente... Enfim, depois eu posso falar sobre como foi durante a faculdade, né? Mas a escolha foi isso. Acho que gostar muito de mapas, ver as coisas de cima. Eu lembro de entrar muito no Google Earth e ficar lá horas, assim, vagando pela vários lugares na Terra. E eu acho que essa vontade de compreender o espaço, né, como um todo, e aí os prédios e as construções são só um adendo, né? Você sabe que Puxa, que legal que você assistiu a entrevista do Luan. E também tem uma outra entrevista. A Heloísa Latorre também. Ela saiu, acho que há uns 15 dias atrás. Ela também fez arquitetura. E é interessante que eu disse isso na entrevista do Luan, e digo isso agora, acho que eu digo em todas as entrevistas, que a arquitetura é uma área que eu gostaria de ter estudado, né, gostaria de ter feito. E não fiz por muitas razões, porque naquele contexto, há 40 anos atrás, ainda era era ainda mais um curso mais elitizado, enfim, não tinha, aqui pelo menos no interior, não tinha uma faculdade pública, era só nas privadas. E é isso que me chama a atenção. Uma coisa que eu sempre gostei era de olhar a cidade ascendendo, imaginando que dentro de cada
cada luzinha daquelas estava contando uma história, né? Tinha uma história rolando, uma vida acontecendo, né? Uma luta se constituindo. Então, assim, tentar imaginar os múltiplos universos dentro de cada ambiente. E adoro essa coisa da planta baixa, né? Nossa, para que lado será que a janela onde fica, né, a luz do quarto, enfim, é uma coisa interessante. E pensar no urbanismo, né? Eu também nasci em São Paulo e vivi até 15 anos lá, eu tenho uma história ao contrário, né? E pensar na ocupação desses espaços. E você se formou? Me formei agora, foi em junho que eu apresentei meu TFG, né, que é o trabalho final de graduação na arquitetura, que eles gostam de ser diferente. Eles gostam de ter outra sigla. E aí eu foi uma mega oportunidade, assim, na minha vida ter feito na Universidade de São Paulo. Nossa, que incrível. Foi a maior conquista da minha vida, assim. A gente tem gente lá que a gente brinca que já fiz o meu ápice, agora vou aproveitar, né? Você estudar lá e tal, mas já atingiu o mais difícil, assim, que foi passar na FUVEST, mas foi uma experiência muito legal, porque a gente cresce. Quando tá em universidade, em escola privada, né, e aqui no interior ainda, acaba vivendo numa bolha enorme. Sim. E aí você ir pra uma universidade pública, ainda mais como a USP, que tinha gente do país inteiro. Sim. Fiz amigos do Ceará, de Alagoas, de vários lugares. E isso foi muito legal ter contato, assim. Quando você, assim... Aí eu vou perguntar como se eu estivesse no seu lugar, porque eu gostaria, assim, imagino, né? Quando entraram, quais professores que você, assim, em quais momentos você falou, cara, o que eu tô fazendo aqui? No bom sentido, assim, do tipo... Uau, eu tô no Olimpo da reflexão sobre arquitetura. Tinha uma coisa do espaço, assim, de quando você entrava de ônibus pelo portão 1, né, da cidade universitária, que tem um monte de árvore, assim, aí tem as calças rotatórias, e você fala, caraca, tô fora de São Paulo, né, porque é isso, lá o Butantã, aí atravessa Pinheiros, caos, assim, um monte de prédio, e aí você entra na USP, é aquele paraíso, assim, aí você fala, caraca, eu tô aqui mesmo, assim, aí todo dia de manhã era isso. E eu entrei muito lá, eu lembro de um documentário que eu gostava, acho que no terceiro ano, assim, que chamava Bikes vs Cars. Que era com a Raquel Ronick, lá da USP, da FAU, né? E aí eu lembro a primeira vez que eu vi ela, assim, era tipo, meu Deus, a Raquel. E aí depois eu fui ser monitor dela, assim, foi muito legal conhecer, assim. Quase a sensação de querer pedir autógrafo. Juro, era meio assim no começo, e depois, enfim, né? Você vê que sou professor e tem outros tantos que você admira também, que estão lá construindo esse conhecimento junto. Eu acho que o mais legal era essa possibilidade de criar o conhecimento mesmo com outras pessoas, não era um negócio impositivo, assim, né? Eu acho que isso foi muito uma continuidade também do que eu tive na escola com os professores que eu tive sorte de ter, assim, que não era uma imposição, um controle da sala, assim. E na USP tinha, né, os laboratórios, os grupos de extensão, que várias coisas que você podia fazer parte, assim, do Grêmio Estudantil também, que eu fui durante a pandemia, que foi também um grande desafio, né, que a gente tinha contas para pagar e aquele caos da pandemia, mas foi muito bom também poder ficar muitos anos, né, porque a gente entra lá, são 5 anos o curso de arquitetura e urbanismo, só que a universidade é pública, né, você não paga, então não tem aquela pressão de acabar o quanto antes. Sim. E aí a grade é cheia, então é muito demandante, né, nos primeiros anos. Sim. E aí no segundo ano já eu tranquei uma matéria para poder fazer monitoria, que aí eu fui ser monitor da Raquel, na verdade, no terceiro ano. E aí depois fiz iniciação científica também com a Paula Santoro, que é uma colega de laboratório lá dela. E aí nisso a gente vai trancando umas matérias para fazer Sim. depois, assim. Teve a possibilidade de fazer intercâmbio também, que eu fiquei 1 ano e meio na Alemanha, que foi muito legal, na verdade, porque eu tive a possibilidade na escola de estudar fora do país. Aí eu fiz um intercâmbio lá de 1 mês. Não, eu fiquei mais, quase uns 3 meses lá na Alemanha. E aí eu voltei e falei, pelo amor de Deus, eu não quero morar nesse lugar. Olha que acabou assim, aí eu mudei todos os meus planos e aí fui fazer revisão pro vestibular, né, simulado, todo final de semana, e aí, graças a Deus, passei na USP.
E aí, depois de tantos anos, né? Isso foi em 2016, 15, e aí em 2023 eu tive a chance de ir para a Alemanha. E aí agarrei essa chance, eu ia ficar 6 meses, acabei ficando 1 ano e meio. E você revisitou esse conceito de nunca mais volta? Hoje você tem uma outra visão ou ainda continua com essa nunca mais volta? Não, o negócio é Brasil. É bom demais. Me conta assim, bom, agora eu vou aproveitar e vou fazer um monte de pergunta, curiosidade minha mesmo. Hoje, quais são as pautas dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo? Assim, qual é o assunto pauta dentro dessa discussão econômica, ambiental, enfim, o que as universidades, nos congressos, os professores, assim, para que caminho? Tem, acho que, 2 lados, assim, dessa pergunta. Tem o lado do que é, né, da parte dos estudantes, quais são as demandas estudantis, né, para essa continuidade do curso, e tem os debates sobre a área, né? Sim. Eu acho que, quanto à área, se debate muito esse modelo de cidade que a gente está praticando, continua praticando aí nesse modelo centrado no carro, né, e nas escolhas individuais, e não nesse bem coletivo. Mas que a gente vem também hoje em dia com essa quantidade de lançamento imobiliário acima de todos, assim. Que tudo bem, né? Faz parte, é o que move uma grande área da economia, milhões de pessoas empregadas, né, na construção civil. Só que não dá para ser feito do jeito que está sendo, de que não tem nenhuma responsabilidade com a cidade mesmo, né? Mas você sabe o que você está falando? E eu sinto... a cidade é como... A cidade não é como, a cidade é um corpo, né? E é uma violência imensa neste corpo. Violência bem numa conotação de um estupro, né? Toda vez que eu vejo esses espigões, me vem isso, né? Esse modelo falocêntrico, né? E que vai destruindo o espaço da cidade, né? Assim, a gente estava falando com a Heloísa sobre esses empreendimentos de apartamentos que são 30, 40 metros quadrados, assim, de forma indiscriminada. É aterrorizante. É isso, porque acaba ficando num desenvolvimento do lote só, do empreendimento. As pessoas envolvidas, né, do grande capital, compram aquele lote, eles querem desenvolver lá para ter o lucro, vender os apartamentos, só que fica tudo numa lógica, ainda que melhorou, né? Porque uns 10 anos atrás era aqueles condomínio clube, que é só a torre nem alinhada com a rua, torta, assim, isolada no lote, com piscina e tudo. Hoje, pelo menos, tem aquele incentivo para fazer as áreas comerciais, né, no térreo, que aí eles pagam menos taxas, né, para a prefeitura, que eles têm que pagar, que chama outorga onerosa do direito de construir. E aí, por isso que em São Paulo e em algumas cidades que também colocaram isso nos seus planos diretores, tem essas áreas comerciais, mas saiu, inclusive, uma pesquisa do laboratório que eu trabalhei, que era do Lab Cidade, que fala que 60%, 70% dessas áreas comerciais estão sem uso, dessas áreas novas, né? Então é isso, os prédios vêm nos bairros, perto de onde tem metrô, destroem todo o comércio local, e aí coloca essas torres vazias, assim, né? Sem nenhum comércio no térreo. E acaba ficando nessa lógica, assim, de sucessivos governos que não se importam, né, com nada além do asfalto e dos lançamentos imobiliários. E a gente tem algumas áreas de São Paulo hoje que estão inviáveis, assim, né, que estão super perigosas, porque não tem mais nada na rua, só tem lançamento imobiliário. Que coisa... Uma falta de visão, assim. Porque não pensar no futuro dessa cidade, né? Não olhar para as possibilidades. Porque se hoje a gente já tem situações absolutamente catastróficas no trânsito... minha irmã mora em São Paulo e ela trabalha na Zona Sul e ela estava morando na Zona Norte, né? Então, existiam dias assim que ela levava 3h30 para sair de um ponto para chegar no outro. E aí você pensa muito nesse trabalhador, nessa trabalhadora que está no transporte público, que assim,
é desesperador e desumanizador. Não existe sanidade possível numa realidade que coloca isso como condição, né? Então São Paulo vira um oásis de oportunidades, mas a gente precisa questionar quais são essas oportunidades, né? Que vida a gente tem, que popular. Porque a cidade ela existe para as pessoas. Sim. E é isso que, de alguma maneira, não passa a ser identificado. E quem que aproveita, né, dessas coisas da cidade, da gente falar de São Paulo como uma cidade de oportunidades, com várias coisas culturais, com lugares legais para comer, assim, mas quem que tem acesso, principalmente aos equipamentos de cultura, né, que estão muito no centro expandido. Isso não é só São Paulo, isso é toda a cidade do Brasil. Como ainda permanece, assim, uma grande desigualdade. E eu acho muito louco, assim, como para as pessoas, você vê na internet, assim, uma noção de que aparece, sei lá, tem muito conteúdo hoje em dia que eu acho super interessante, que é pessoas que moram em favela, explicando a lógica lá, como que é. Como que tem um cara na Rocinha que explica como que é andar pelos becos, como faz pra fazer mudança, como faz até pra tirar corpo quando alguém morre dentro de casa, assim, né, naqueles becos. Aí um outro que eu acho que era em São Paulo, mostrando as casas que tem uma porta, aquelas portas de alumínio, no segundo andar sem nenhum acesso. E aí que é pra colocar móvel, assim, quando a pessoa muda, né? Enfim, tem esses vídeos, aí tem um monte de gente nos comentários falando a favela não venceu nada, 20 anos de governo de esquerda e olha o que fizeram. Como se, sim, um país de 500 anos de história de desigualdade, né? Que a gente... 322 anos de colonização, mais tantos de império. Como que é um país na América do Sul tem um imperador? E aí a pessoa vem achar que em 20 anos isso estaria resolvido. E que a solução é tirar aquelas pessoas... E aí é de uma insensibilidade, primeiro porque nós somos, como você muito bem disse, um país que foi colonizado e essas marcas da colonização estão na nossa família. Assim, eu tenho várias pessoas, assim, meus avós, que são migrantes nordestinos, que vieram morar em São Paulo em condições muito precarizadas, assim, 3 cômodos, 12 pessoas, e como é que essas pessoas viviam. A gente está falando da minha avó, do meu avô, então também existe um apagamento dessas memórias dentro do próprio contexto familiar, né? Então, assim, que casas eram essas, como elas foram construídas pela parte dos meus avós paternos. Eles moravam também no interior, viveram inúmeras dificuldades. Meu avô foi ser pedreiro em São Paulo, e eles construíram, meu avô e minha avó construíram a casa deles do zero, lá num lugar chamado Cruz das Almas, lá no fundo, lá da freguesia do Alá, enfim, né? E essa precarização do transporte, então como já era difícil. E aí as pessoas, elas, né, no alto da sua ignorância, porque eu entendo isso como desconhecimento, sinônimo de ignorância, né? Então há como se aquilo não fizesse parte da sua própria história, né? Se a gente puder olhar para isso, né? Sim. E como que os espaços periféricos, eles têm não só se mantido em função de uma grande resistência, mas também de uma reflexão, né? Quer dizer, se a gente quiser pensar a cidade hoje, essa reflexão sobre o espaço urbano, ele está acontecendo nas periferias. Sim. Estou errada? Não, tá super certa. Uma das melhores coisas de entrar na USP foi... A gente estava lá discutindo, né? Segregação socioespacial, discutindo os problemas de bairros periféricos, e aí você não estava tendo isso, assim, em volta, 15 pessoas como eu, assim, que tiveram acesso a uma escola privada no interior, moram em condomínio, ou com professores super qualificados, beleza, mas que também não era a realidade deles, e aí vem alguém levantar a mão ou apresentar, como um amigo meu apresentou um trabalho final sobre a casa dos avós dele, que também foram eles que construíram, que era foi o trabalho final de graduação dele, assim, sabe? Alguém desafiando esses conhecimentos que da arquitetura
não os conhecimentos, né, mas desafiando essa posição de alguém superior, um professor, falando como é para pessoas mais novas, né, seus estudantes, mas essa colaboração, essa foi uma das maiores conquistas, eu acho, também do movimento estudantil, que aí eu ia comentar, né, o outro lado dessa discussão hoje em dia, que é como fazer essas pessoas que vieram das escolas públicas ou de bairros periféricos se manterem na universidade, né? Com auxílio ou moradia. Lá, a USP até hoje só tem um centro, né, de moradia estudantil, que é o CRUSP lá, que nunca mais foi expandido. E aí os alunos com uma condição bastante precarizada, são expulsos, né, para fazer as reformas, que é prédio caindo aos pedaços, problema de hidráulico, assim. E a universidade bilionária podia muito bem construir vários conjuntos habitacionais para os seus estudantes, né? Desafios das escolas, das universidades públicas hoje, as paulistas, né? A gente está vivendo uma situação de grandes enfrentamentos, né? Inclusive eu assisti a um vídeo há pouco tempo atrás de um evento religioso dentro da USP, né? Como que a gente sabe que isso tem muitos, existe um movimento político, né? E como que isso é absorvido dentro da faculdade? Quer dizer, porque a gente também vê de fora, né, como que essa tensão, se ela é maior do que é divulgado, se ela é menor do que é divulgado, como é que é? Ou se isso que é divulgado tem muito mais um caráter marqueteiro, panfletário, do que de fato. Só um instantinho. Não vai andar. Você já comeu a uva, essa é a uva dela. Ela tem uma uva ali? É porque ele quer a uva dela. E ela não quer. O drama acabou. Agora, quando ela chegar, você que explique pra ela. Acabou, viu? Agora acabou. Agora ela vai ficar zangada. E aí, Pedro, como que é essa questão dentro da faculdade, da universidade, da faculdade de arquitetura e urbanismo e no campus? Então, faz um tempo que eu não frequento lá diariamente, né? Porque eu me formei agora, mas eu voltei da Alemanha no ano passado e nessa época não, mas em julho. E aí depois eu tive uma aula só por semana, não tava mais, enfim, entraram muitas turmas, né? Enquanto eu tava fora, 2 turmas, então não conhecia mais tantas pessoas. Mas sempre teve, na verdade, desde 2018, assim, que eu acho que é tudo a ver, assim, que nem as pessoas falando mal na internet da favela, das favelas, ou falando mal de preservação da arquitetura, sempre um discurso pronto, assim, que eu acho que tem muito a ver, assim, com esse crescimento da extrema-direita no país e no mundo, né, que é uma mesquinhez gigantesca das pessoas não saberem reconhecer o outro, assim. Então, desde 2018 já, eu lembro desde que foi quando eu entrei, tinha gente que vinha lá, era um evento de um coletivo feminista, e aí veio lá fantasiado de vulva, num evento do coletivo feminista. Em 2018 isso, assim, e quando começou era bem mais tenso, eu acho, porque as pessoas não sabiam o que fazer, mas agora eles são meio escorraçados de lá. Então, eu acho que esse é o enfrentamento, assim. Tem aluno disposto a expulsar essas pessoas, que é isso. A universidade é de todos, você pode vir, mas você tem que vir honestamente, né? Você não tá vindo lá para debater, você tá vindo para provocar. Que é esses mesmos comentários na internet. Para mim, tem muito esse paralelo, assim, desse tipo de comportamento meio troll, assim, sabe? Que cresceu muito por conta das redes sociais. Então, é um desrespeito pelo outro, não há vontade nenhuma de escutar. Interessante que você está falando, eu tô lembrando do filme Que Horas Ela Volta. Vocês assistiram? Que Horas Ela Volta? É na FAO, a Jéssica passa e a na Jéssica passa na FAO, né? E eu acho que ali começa um baque. Eu acho que existe até uma discussão, obviamente, que vai dizer o seguinte, né? A grande tensão no Brasil se deu quando a Jéssica passou na FAO e o filho da patroa não passou, né? E porque eu penso que nós estamos vivendo uma grande transformação, para não falar a palavra revolução. Né? A gente está vivendo uma grande transformação nesses últimos anos, né?
com todo o sistema de cotas dentro das universidades, é um processo revolucionário mesmo dentro do Brasil. E esse processo tem encontrado muitos enfrentamentos, mas é em pensar na Jéssica e pensar em que lugar que a gente ocupa, né, nos espaços, seja no trabalho, seja na nossa própria casa. Né? É bonito pensar naquele filme, né, quando ela convence a mãe que ela também tem que ter a casa dela, né, que aquele quartinho não é admissível. Né? Aqui no meu apartamento, que é um apartamento antigo, né, tem um quartinho que tinha essa função, né? A função do quarto de empregada. E é sempre assustador porque é um quarto cuja janela não tem bloqueio de luz. Então era um lugar onde alguém tinha que estar em pé com a luz do dia. Né? Então, assim, são as marcas dessa violência que se encontram dentro das construções, né, dos espaços, enfim. Sim. Quais são os projetos agora, Pedro? Aí eu tô, inclusive pro meu TFG, eu fiz um vídeo no TikTok. Ah, que legal! Que deu super visualização, assim. Quero ver! Foi muito legal. O meu perfil lá, Pedro Pires, no TikTok. Depois eu passo direitinho aqui pra professora. Mas eu fiz o meu TFG sobre memória também, que nem o Luan. Puxa, pra que mim legal. Incrível. Eu tive umas matérias, né, também, que nem ele, de restauro e tudo mais. Aí eu tive a chance de fazer uma optativa. E aí eu trabalhei no DPH, estagiei no DPH em São Paulo, que é o Departamento de Patrimônio Histórico, né? Sim. E aí, cara, entrei muito nisso, assim, pra mim, juntou tudo, porque aí junta o urbanismo com a parte de história, assim, e da arquitetura mesmo, né? Porque tem muito projeto de restauro. Não vai dar, sim. O que acontece hoje? O que você precisa? Aí eu trabalhei no DPH e fui pra Alemanha no intercâmbio com isso na cabeça, assim. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, essa cidade é São Paulo arrumada. Ah, você foi pra onde? Pra Berlim. Ah, Berlim. E aí, tipo, é a vibe de São Paulo, assim, dadas as devidas proporções, porque eu chegava lá e falava, ai, gente, isso é cidade minúscula, aí não tem nada. É que a mentalidade das pessoas é de uma metrópole, né? Sim. Mas é uma cidade de 3 milhões de habitantes, que é a Zona Leste. Então, mas tinha muito isso, assim como Berlim foi uma cidade que, assim como São Paulo, foi destruída, né? Foi. Berlim foi destruída muito mais traumático, com um jeito muito mais traumático do que São Paulo, né? Com o bombardeio da Segunda Guerra Mundial, mas aí é coisa de 80% das habitações foram destruídas, assim, né? 50% dos prédios da cidade. E aí, São Paulo, a gente não tem essa proporção, né? Que eu não fiz o cálculo, porque é só um TFG e não mestrado, mas chegaria num número provavelmente parecido, assim, né? Porque a cidade, sucessivas camadas, tem a música lá do Caetano, né? Essa cidade que constrói e destrói coisas belas. E aí fui buscar no lado da política pública, né, do desenho das políticas, como que cada cidade lidava com essa transformação e essa tensão entre a transformação e a preservação, né. E aí foi bem legal, assim, estudar os modelos e de fiscalização, regulação e gestão, assim, né, do patrimônio em cada cidade. E por que eu tava falando mesmo? Você tava falando chega no TikTok. E aí, no final desse trabalho inteiro, comparativo, eu queria propor, né, que é um dos objetivos do TFG é propor alguma coisa, né, a arquitetura tem esse caráter propositivo. E aí, uma das coisas que eu fiz, uma das intervenções no mundo real, foi fazer um TikTok sobre a Praça João Mendes, São Paulo, que fica naquela parte, na bundinha da Sé e Fórum João Mendes, e tem uma igreja lá, que é a igreja de São Gonçalo, que é a única restante desse conjunto maior, que era a Casa de Câmara e Cadeia, que nem tem em Indaiatuba, né, que é ainda preservada. Então, se você tá olhando aqui, né, tá a igreja da Sé, aqui tá a igreja de São Gonçalo, e é aqui, que é hoje no meio da avenida, né, era a Casa de Câmara e Cadeia, e aqui era a Igreja Nossa Senhora dos Remédios. Foi um centro super importante para a população negra, e inclusive para o movimento abolicionista no século XIX. E aí chega em 1940, elas são derrubadas. Esses eram prédios assim de 300, 400 anos de história.
E aí só resta a igreja de São Gonçalo, mas que é maravilhosa, vale muito a pena visitar, assim, é um lugar lindo. Aí eu fiz um vídeo sobre isso, contando lá em loco mesmo. E aí, pra minha maior surpresa, assim, foi as reações do vídeo, assim, que não tinha ninguém me xingando. E é tão difícil na internet. Assim, eu xingo na internet muito, porque eu vejo umas coisas. Eu sou um pouco bem intenso na internet quando eu vejo umas coisas absurdas, assim. Mas eu tava lá, eu não tava lá falando nada absurdo, eu tava contando sobre a história desse lugar e de como a gente não sabe, né, da história, principalmente de São Paulo. Mas peraí, mas teve muita gente que te xingou? Não, Não teve ninguém que te teve, xingou. tipo, Que 2 bacana. pessoas, assim, Sabe que tem um... Eu quero ver esse vídeo, Vou acho mandar. sensacional. Tem um... Eu acho que você não estava mais na escola nessa época, mas eu fiz... Enfim, não podia levar os alunos no colégio a esse lugar, mas a gente fez pelos tablets, né, usando o Google Maps e tal. Que é o circuito na Liberdade, né? Então, ali na Liberdade, a história da Liberdade é muito anterior à colonização, à chegada da imigração japonesa, né? Sim. E como que é um espaço também com camadas, tentativa de apagamento, né, dessa... Aqui eu moro perto de um lugar que tem também uma rota chamada Rota Afro, que tem um espaço aqui, aqui nessa praça, essa praça aqui na frente. A gente tem a igreja São Benedito aqui perto, né? E aqui era um espaço de cemitério mesmo, né? Tá. E Campinas, que foi... Eu costumo dizer que foi a última cidade do planeta a abolir a escravidão, porque o Brasil foi o último país e Campinas, no Brasil, foi a última cidade. Então esse é um espaço imensamente conservador, né? Retrógrado, se a gente puder dizer isso. É que aí volta, né? Acho que esse debate... Tem umas pessoas que sentem que são as donas do país. Talvez elas foram as donas por muito, muito tempo, assim, mas... Não são mais. Não são mais. Nunca foram, né? De fato. Simbolicamente, da alma do Brasil, mas agora não são mesmo. Eles perderam completamente a narrativa do que é o país, assim. E graças a Deus, né? Que bom. Tantas outras pessoas que fazem esse país, assim, E os espaços, você está falando tanto dessa coisa das memórias, né? Eu morava numa casa de bairro, né? Ali na freguesia do Ó. Então tinha o quintal com os caquinhos vermelhos, né? Aquela estrutura toda de casa do interior, casa de vó, né? Que a gente chama de casa de vó. Como que você vê, assim, para onde as cidades vão? Nossa. Não para onde você desejaria que elas fossem, mas... E como que as pessoas podem, de alguma maneira, intervir? Essa é uma questão importante. Para nós que somos leigos, né, dentro desses planos e desses projetos, enfim, a gente, de alguma maneira, assiste a essas transformações e se sente impotente em modificá-las. Qual é o caminho das pedras? Assim, se eu estou dentro de um bairro, se eu faço parte de uma comunidade e nós estamos encontrando uma série de dificuldades, né, ou de violências que vão se somando, qual é o caminho das pedras para a gente... Eu acho que é a mobilização, né, e principalmente a luta coletiva. Então, enfim, não posso falar sobre nas situações muito mais graves, assim, né, de, sei lá, morar em área de risco e tal. Sim. Mas eu acho que essa associação com outras pessoas, porque sozinha ela nunca vai ser escutada, né? E aí acho que seria desde, tipo, participar de audiência pública sobre o seu bairro, na Câmara dos Vereadores, participar de algum coletivo de intervenção no espaço público. Eu busco muito isso através da bicicleta. Gosto muito de sair para passear e de vez em quando tem uns passeios também. Tem a Massa Crítica, que eu já fui umas vezes, que acho que última sexta-feira do mês, à noite, assim, 8 horas, sai lá da Praça do Ciclista e vai caminhar pelo centro, assim, a gente tranca, como chama? Cruzamento, dá uma provocada nos carros, assim, na sexta-noite. Mas tem muitas coisas, tá rolando agora lá em São Paulo a audiência pública por Parque do Bexiga, né, que foi uma luta bem interessante, que
é bastante esse embate entre o interesse privado e o interesse coletivo, que era um terreno do Silvio Santos, né, em volta lá Sim, do o Teatro Teatro Oficina. Container, E aí tem um documentário sobre o Zé Celso muito bom, que aí é ele, o Silvio Santos e o Dória, numa salinha, quando o Dória era prefeito, conversando sobre isso. O Silvio Santos não queria fazer empreendimento, né? É um vale lá, né? Que é o córrego do Saracura. E que tinha o quilombo Saracura também, que tá sendo escavado nas obras da linha 14 bis do metrô, né? Da linha 6, super interessante também. E, enfim, eu sei que tá rolando isso, assim. Eu acho que tem formas, né, da gente se engajar na nossa cidade. Mas é difícil, né? Quando a gente não tem esse ciclo de políticas municipais, assim, isso falando de São Paulo, desde de 2016, que não tem um prefeito com uma visão para a cidade, além de vender, sabe? Para incorporação imobiliária. É isso que me deixa bastante frustrado, porque eu não tô falando que não pode ter lucro, que a gente vive nesse mundo, sabe? Mas sim, lugares capitalistas fazem isso muito melhor, sabe? Na Alemanha. sim. Acho que esse é o Tem, ponto importante. Não é é. uma radicalização de que a gente vive nesse contexto socioeconômico, mas é possível fazer algo menos impactante, menos acéfalo, né? Porque é isso, não tem prioridade nenhuma, além do interesse privado. E a minha perspectiva, assim, futuro, na verdade, é bem obscura. Não sei, pra mim, eu não sei se é algo... Eu sinto, às vezes, que isso é um pouco geracional. Eu tento conversar sobre isso com meus pais e... Pra eles, não sei, não chega nesse nível de aprofundamento, assim, sabe? Mas a crise climática, pra minha geração, eu acho que é algo desesperador. A gente não tem nenhuma confiança que a gente vai ter O que vai ser o mundo quando a gente tiver com 60, 70 anos? Essa é uma questão muito importante, né? Entender que existe um nível de consciência e, ao mesmo tempo, um nível e em função dessa consciência, um nível de pavor, né? Eu sou de uma geração que na educação básica, no ciclo da água, primeira, quarta série, eu lembro da professora dizer, e caiu na prova, né, que a água era um bem infinito. Eu escrevi isso, eu vivi isso, eu agi dentro dessa perspectiva durante uma parte importante da minha vida, né? E vocês fazem parte de uma geração que olha para esse bem de uma maneira muito diferente, em função do entendimento, da consciência do que a água representa. Estou dando um exemplo da água, mas já dizia Tales de Mileto que é o princípio de tudo que existe, né? Eu costumo dizer isso, né? Assim, de uma maneira, talvez isso não apareça no vídeo, né, Johnny? Mas, assim, de uma maneira catastrófica, o que o Oriente Médio é hoje em função do petróleo, seremos nós daqui a alguns anos por em função causa da água. Né? Quer dizer, já existe uma apropriação das empresas, né, do mundo privado desse bem. É só olhar as cidades, né? Jundiaí, por exemplo. Se vamos olhar Jundiaí, quem é que manda em Jundiaí? Né? Escuta bem, mas tá difícil, né? É isso mesmo? Vai querer dar um roncão aqui no vídeo do Pedro? Então tá bom. Pode deixar. E, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo a postura dos pais, né? Porque não dá pra gente também não construir uma esperança, seja ela qual for, né? Então, assim, como é que eu vou continuar existindo e resistindo em função dessa visão catastrófica? Eu acho que por isso que, pra mim, desde a primeira vez que eu fui pra Alemanha ficar mais tempo, foi tipo temporário. Porque eu acho eles tão resignados, assim. Os europeus, no geral, eles super se acham, assim, os que sabem fazer tudo, né? Que vão ensinar o mundo a ser ecológico, enquanto eles estão explorando recursos naturais no sul global inteiro, né? Exato. Que colonizaram o mundo inteiro. Mas aqui
não sei, eu acho que tem essa força da cultura popular, assim, que é muito maior do que o capitalismo, sabe? Sim. O Brasil mostra isso, assim. Eu acho que lá na Europa, por ser tudo tão já condicionado, né? Foram eles que passaram primeiro pela Revolução Industrial e tudo mais. Eu acho que perderam. Em Berlim tem muito isso da cultura, contra a cultura, né? Tinha nos anos 90, 80 o techno, que aí hoje em dia é super famoso, né? Sim. Isso é muito legal também de ver essa radicalidade queer, assim, lá. Sim. Assim, que é isso, a gente precisa de coisas para desafiar esse jeito hegemônico de ver o mundo e vender as coisas, vender as pessoas. Eu tô pensando aqui que talvez nós estejamos num processo revolucionário tanto quanto foi aquela década de 60, né? E em outros contextos, mas e agora num campo mais globalizado, né? Uhum. Se a gente pensar sobre essa perspectiva. Porque a gente, ao mesmo tempo que tem um futuro catastrófico, existem movimentos de resistência em todos, e principalmente nesse sul global, como muito bem você disse, porque penso que, principalmente a Europa, houve uma destruição desses povos originários, né? Aqueles que traziam um conhecimento ancestral, um conhecimento de uma conexão com a natureza, né? De uma visão mítica mesmo. É interessante pensar, né? Os alunos às vezes perguntam, nossa, mas o comunismo nunca deu certo, né, professora? E aí eu falei, bom, não, mas sim, né? Porque se a gente puder olhar para a realidade das práticas e das trocas dos povos originários, é como se nós caminhássemos e chegássemos à constatação de que nesses séculos todos buscamos alguma coisa que já estava consolidado dentro de outros espaços que são silenciados dos povos originários, né? Se a gente pensar que são os povos que mantêm as poucas áreas ainda preservadas, são eles, né? Em função de uma mentalidade, de uma visão de mundo, efetivamente. Quais os planos para o Pedro para os próximos anos? Pedro terminou, entregou o TFG, vou decorar direitinho. Você conhecia o Luan já, não? Não. Ah, você conheceu no vídeo? É uma graça mesmo, ele é uma muito pessoa legal. incrível, as Ele coisas que ele falou. Eu quero Luan, muito conhecer ele. O Luan vai voltar. Também trabalha com memória, né? Sim, a gente pode fazer uma conversa, você e Luan, que tal? Eu iria adorar. Ah, então, Luan, já tá feito o convite. Ele vai amar. Luan, você precisa vir, porque quando você veio, essa estante maravilhosa da biblioteca ainda não estava pronta. O Luan foi mexer nos meus livros. Ai, professor, deixa eu ver os seus livros. Então, venha, Luan, Pedro, já tá combinadíssimo, tá? Tarefa, próximo, viu, Johnny? O próximo vai ser Johnny, vai ser Pedro e Luan. Acho que os próximos planos são continuar ainda com esse canal do TikTok, né? Eu fiz na época em junho. Aí eu fiz aí um monte de gente me seguiu, eu tive umas 400 pessoas que me seguiram por causa desse vídeo. Que legal! Aí eu falei, e aí, gente, vamos lá, vamos falar sobre patrimônio. Aí eu fiz um outro vídeo sobre o plano de avenida do Prestes Maia, lá pra São Paulo, mas foi em casa, né? Foi um vídeo com roteiro. E eu nunca mais voltei na rua pra gravar. Então tá nos planos fazer isso e também... vou começar a dar tour pra turista, assim, né? Tanto para brasileiro quanto pra gringo que vem pra cá. Já tô querendo, já tô inscrita. Então... Ó, essa moçada mora em São Paulo, vai fazer as gravações pra você na rua, hein? Vamos lá, vai dar pra fazer uma parceria aí, hein? Porque sempre que vem, na verdade, gente de fora ou de outros lugares do Brasil, assim, pra cá, pra São Paulo, eu sempre dei esse tour, assim, pra conhecido, né? Sim. E aí todo mundo fala, mano, tá muito bom, faz um... Porque eu li 2 livros, que é uma sequência de um jornalista, que chama São Paulo, Capital da Solidão, que é até 1900, e Capital da Vertigem, que é de 1900 a 1954. São Paulo transforma loucamente, assim, mas aí tem uns causos, assim, que é muito engraçado, que São Paulo foi uma vila por 350 anos. Era o triângulo histórico lá, e aí tem muita história disso, e aí, enfim... Vou dar esses tours e tô trabalhando também com arquitetura. Primeira vez aí que eu tô trabalhando no escritório. E tá sendo bem legal. Tá desde o começo do ano, assim. Aí recentemente comecei um outro emprego. Tô com meio 2 coisas assim.
tá sendo muito legal aprender realmente, né, a prática da arquitetura Sim. que a gente não teve na faculdade. Na universidade pública tem muito, né, muita matéria teórica também, então acho que você fica vagando assim para essas diferentes áreas, aí você esquece, né, que você tá estudando arquitetura. Sim. E aí tá sendo bem legal projetar uma casa. Que legal. Você sabe que me veio uma ideia aqui, Pedro, da gente fazer um dia, veja, tá assim, a sua disponibilidade, seu interesse, de repente a gente faz com o Luan também. A gente podia fazer um roteiro ali em São Paulo, porque essa coisa da memória é muito importante para a casa que eu morei, né, o bairro, como que ele era, a história daquele bairro, porque essa é uma outra coisa. Em São Paulo, cada bairro era uma microcidade, né? E ali na freguesia do Ó tem ali no centro da freguesia, onde tem igreja e tal, ali ali era uma propriedade, né, imensa. Um bairro Tinha super antigo. um dono de fazenda lá chamado Manuel Preto, enfim. E tinha uma série tem muitas histórias ali, né? E aquelas casas que são tombadas pelo patrimônio, as casas ali no centrinho. Enfim, de repente a gente pode fazer um vídeo contando histórias e aí você vai também trazendo toda legal, a sua trajetória, porque é isso, a memória é a vida. Pode não ser literal, porque obviamente que na memória a gente também a gente constrói coisas que não foram exatamente como aconteceram, mas foi como a nossa mente e a nossa memória foi capaz de traduzir, né? E eu acho muito sintomático a gente ter a perda da memória no corpo da cidade e a gente tem uma grande quantidade de pessoas afetadas por essa perda da memória na sua própria existência. Eu vejo isso como um espelhamento, né? Então, se a gente quer manter a memória e a vivacidade nas pessoas, e óbvio que eu estou fazendo uma digressão rasa, né, no sentido médico do termo, né, mas eu acho que uma coisa está conectada à outra. Se dentro do nosso cotidiano nós vamos admitindo esses apagamentos e esses distanciamentos, a gente também não vai poder querer um funcionamento diferente de cada um de nós, né, com todo esse adoecimento da sociedade. Né, Pedro? Pedro, obrigada por ter vindo, que delícia! Foi muito bom também. Se você gostou, curta, compartilhe. O Pedro vai deixar, né, Pedro? Vou deixar meu TikTok aqui e o meu cartão de visita pro tour. Vou deixar. Vamos fazer esse tour? De repente a gente vai fazer esse tour junto, né? Com certeza estarei lá. Obrigada e até a próxima. Tchau, gente.